Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia da semana de 26 de março a 1º de abril de 2023 traz o estudo a respeito da lua crescente que vai acontecer no signo de Câncer. A lua crescente é sempre um momento muito bom, favorável, como o próprio nome diz, ao crescimento, ao desenvolvimento daquilo que a gente esteja fazendo. Seja em termos de negócio, seja em termos de atividades pessoais, tanto faz, é um momento de expansão, um momento de crescimento. Não chega tanto na lua cheia, assim, que às vezes é excessivamente emocional, mas é um movimento de crescimento, onde a gente tem condições de se administrar de uma forma bem positiva. Então, a Lua, ao longo da semana, ela caminha de Gêmeos, passa pelo signo de Câncer, onde vai ficar exatamente no ponto crescente, e vai até Leão. Esses três signos, eles são interessantes pelo seguinte: Gêmeos indica movimento, mudança, comunicação, transporte, aquela dinâmica, o vento dos pensamentos. Câncer já tem a ver com a nascente, o dar início ao fornecimento da base das coisas. E Leão é a exposição, colocar para fora, mostrar, trazer ao mundo a realidade. Então é muito interessante, a gente comunica que está iniciando alguma coisa, inicia essa coisa e depois torna ela pública, vamos dizer assim. Então, isso pode acontecer também no nível do autoconhecimento, no nível da autoanálise, do estudo de você, de si mesmo, no sentido de que Gêmeos permite uma visão mental, intelectual das coisas. Câncer já é uma visão, uma percepção emocional. E quando chega em Leão, é o que vem à tona para que a gente possa ver e enxergar de uma forma bem energética, de uma forma bem clara. Então eu vejo que essa semana é uma semana extremamente favorável para você dar início a coisas que você quer iniciar, para você fazer uma profunda análise a respeito de seus comportamentos, suas atitudes, não só no sentido assim, vamos dizer, moral, espiritual, mas no sentido do dia a dia das coisas. Como é que você está fazendo o seu trabalho, como é que você está fazendo as coisas do dia a dia. Porque com essa força da lua crescente, você poderá ver com clareza aonde você pode redirecionar e melhorar o seu desempenho. Durante a semana acontecem aspectos, eu vou dizer assim, quase que todos são positivos, né? Então uma semana bem animada, uma semana bem direcionada, né? Onde a gente tem a conjunção de Júpiter com Mercúrio. Essa conjunção é da ampla comunicação. Favorece todo tipo de comunicação, favorece todo tipo de estudos ligados à logística, por exemplo, favorece a própria logística, transportes, distribuição, favorece os assuntos legais, assuntos jurídicos, favorece os estudos, a publicidade. É um tempo de comunicação e movimentação em larga escala. Ligações com o estrangeiro, palestras, todo tipo de atividade que seja assim, que a comunicação ou a movimentação seja em maior escala. Há um favorecimento. Então você pode aproveitar também para colocar em ordem seus documentos, seus papéis. Não é preciso atualizar uma documentação, seja de empresa, seja pessoal, o que for, atualize. Não é? A gente sabe que outro dia eu me surpreendi, quer dizer, a carteira o RG, né, no Brasil aqui, ele tem uma validade, então a gente precisa renovar ele também. Então é um momento para ver se seus documentos estão em ordem e se precisar promover uma mudança, uma atualização, o momento é favorável. O outro aspecto que acontece é de Marte com Saturno. Esse aspecto é um trígono, é um aspecto de fluidez. Então você imagine assim, Marte, iniciativa, conquista, luta que a gente tem da vida. E o Saturno, estrutura, solidez, consolidação. Então, todas as iniciativas de médio para longo prazo, elas têm um grande favorecimento nessa semana. É hora de fazer coisas, é hora de colocar coisas em prática que tenham uma perspectiva de durabilidade, de longo prazo. É também um excelente momento para fazer compras de coisas, objetos ou coisas de maior valor.
sejam máquinas, equipamentos, veículos, o que for, é um bom momento para fazer esse tipo de movimentação. Então, esses aspectos, né, combinando aquele Mercúrio com o Júpiter, com Marte, com Saturno, momento de crescimento estruturado. E também acontece uma conjunção de Vênus com Urano. Essa conjunção, ela pode parecer num primeiro momento assim, uma necessidade de se ter uma certa cautela para não tomar decisões que sejam precipitadas, nos assuntos o quê? Financeiros principalmente. Então tem todo aquele favorecimento que eu falei até agora, mas na hora do uso do dinheiro nós temos que ter cautela, prudência, cuidado, porque é sujeito a gente se precipitar e tomar decisões envolvendo finanças que não são as melhores. Então é preciso ter atenção nesse sentido. Por um outro lado, essa conjunção representa o início de novas parcerias, novas sociedades. Você pode ter, por exemplo, novos contatos sociais, conhecer gente nova, ter novas oportunidades que vão surgindo desde que você se movimente, desde que você se sociabilize, né? Encontre pessoas, saia, tenha uma abertura dentro da sua estrutura pessoal para conhecer novas pessoas e novos movimentos, né, para a sua vida. Normalmente, no sentido assim mais emocional, afetivo e tal, é também um momento onde pode surgir um novo relacionamento para aqueles que estão em busca de um novo relacionamento, lógico, né? E para aqueles que já têm um relacionamento, podem acontecer situações que renovam o próprio relacionamento já existente. Então, essa semana, assim, no sentido amplo dela, é muito favorável. É um tempo mesmo, parece assim que a gente está falando, bom, abriu, né, como diz o nome, abriu o ano, né, e realmente é um momento de abertura. Porque assim, se a gente vem se preparando, vem se organizando, vem construindo as coisas, para poder nessa semana elas estarem dando início efetivo, não são inícios teóricos, formais, é o início efetivo das atividades de negócios, de empresa ou de suas atividades, construção, qualquer coisa que você queira fazer. Esse momento é um momento muito poderoso para que as coisas aconteçam de uma forma positiva, para dar o início ou dar um empurrão, aquele impulso que a gente precisa para que as coisas funcionem, para que as coisas tenham êxito, para que as coisas cheguem a um resultado. Se você, por exemplo, está procurando um emprego melhor para você, um trabalho melhor, uma condição melhor de profissional, essa semana é uma semana bem favorável. Pesquise, procure, veja os sites, as redes sociais, vai atrás, vai em busca da melhoria da sua condição profissional, que essa semana há um favorecimento para isso também. O mapa astrológico dessa lua crescente, calculado aqui para São Paulo e vale também para Brasília e praticamente para todo o Brasil, nós temos uma condição interessante, que a lua crescente é em Câncer, que é um signo de água. Porém, os signos de fogo e terra também estão contemplados com planetas, trazendo então uma energia de ação, sem dúvida, mas ela tem a natureza da água, que é uma ação emocional. Tem a natureza da terra, que é a ação material, e tem a natureza do fogo, que é a ação assim pessoal, a ação de exposição pessoal, a ação da identidade, a busca pela colocação da sua vontade. Então veja bem, nós podemos fazer movimentos emocionais no âmbito da nossa vida, de relacionamento, de família, de namoro, de casamento, fazer movimentos positivos, dando início a um novo ciclo favorável. Podemos fazer o início de ações de natureza e caráter material, concreto, dinheiro, trabalho, realização, podemos fazer. E de natureza pessoal, a melhoria na nossa autoexpressão, a melhoria na maneira como a gente se coloca perante o mundo. Então, assim, eu vejo que é um dos bons momentos desse ano de 2023, esta semana. Não que outras também não tenham ao longo do ano, teremos outras semanas, mas essa está particularmente favorável. Se você está gostando desse programa, dê o seu like, o joinha, né? E compartilhe com seus amigos, com pessoas que você vê que têm o mesmo interesse. É bem importante aqui para mim ter um bom número de inscritos, ter uma boa audiência. E quando eu falo de audiência, é a audiência de pessoas que realmente assistem o programa. Não é que dá uma passadinha, não. Assiste e vê que tem uma utilidade
né, em estar acompanhando aqui comigo essas visões da astrologia. E eu aproveito também para convidar você para assistir um outro programa novo que eu tenho feito com regularidade, às quartas-feiras, às 18 horas, no horário aqui de São Paulo, vai ao ar o programa Astrologia e Carreira, que você pode assistir, onde eu falo de temas ligados à carreira, dando uma base astrológica, mas trazendo muito da minha experiência ao longo desses mais de 30 anos, atendendo pessoas e fundamentalmente ligado ao direcionamento de carreira, de negócio, da vida, da busca pela realização profissional. Então continue comigo aqui que eu venho trazendo cada vez mais informações que sejam úteis para o seu desenvolvimento pessoal e para que você acerte na sua vida. Cada dia da semana tem a sua característica particular. Domingo, dia 26 de março, nós temos a força da Lua crescente, realizando um aspecto positivo com o próprio Sol. Qual é o sentido disso? É o sentido das oportunidades. Um dia que a gente pode aproveitar o ar livre, a Lua em Gêmeos, sabe? Movimento social, conversar com pessoas, visitar pessoas, fazer pequenas viagens, enfim, aproveitar esse domingo assim de uma forma bem movimentada, vamos dizer, né? Então favorece a tudo isso. Na segunda-feira já começamos a semana com aspectos favoráveis com Mercúrio e com Júpiter. Então, bom para documentações, transportes, comunicações, contatos internacionais, assuntos legais, jurídicos. É um dia de oportunidade para dar andamento nas coisas. Se tem alguma coisa que está parada, está precisando dar um encaminhamento, faça isso nessa segunda-feira. Pode expedir comunicação, pode fazer mídia, pode fazer propaganda, né? Pode fazer o que você precisar em termos de divulgação, que é um dia de expansão, novos negócios, vendas, negociações, o contato, a conversa entre pessoas. Eu falo muito aqui do aspecto de negócio, de trabalho, tudo, mas na vida pessoal também vale, porque é um dia favorável à comunicação, o contato entre pessoas. Só mais à noite que tem que ter um pouco de cuidado para não entrar em fantasia, ilusão, imaginação excessiva. Mas ao longo do dia, os aspectos são bem energéticos, favoráveis. Na terça-feira, que é o dia exato, né, da Lua crescente, na verdade é o dia exato porque é às 23h32, né, quase no dia seguinte, quase na quarta-feira, mas matematicamente é na terça. Esse dia é o dia da conjunção de Mercúrio com Júpiter, que também pega segunda, terça, tudo é todo um conjunto. A gente pontua num dia, mas sempre tem uma margem, né, devido aos horários, que pega uma parte de um dia ou uma parte do outro dia. Então é um dia de iniciativa, um dia favorável às compras, um dia favorável às viagens, aos contatos comerciais, um dia de estruturação, também muito bom para reuniões, tomada de decisões. Só sempre quando Júpiter está envolvido, a gente tem sempre um cuidado de não exagerar na medida. Mas olha, favorece todo tipo de movimento que você precisa fazer em busca de melhoria das suas condições profissionais, materiais, financeiras e nos contatos sociais também. A conjunção de Mercúrio e Júpiter também favorece os estudos, né? O aprendizado, estudar, aprofundar, a ampliação de conhecimento e a melhoria administrativa nas rotinas do dia a dia. Até porque a Lua também vai fazer um trígono com Saturno, então a combinação do estudo do conhecimento, da teoria, que pode se colocar em prática no seu dia a dia. Então, é uma terça-feira muito positiva mesmo. A quarta-feira, temos os aspectos favoráveis com Vênus e com Urano. Então, inovação, tecnologia, internet, todo esse sistema moderno aí de inteligência artificial, tudo que a gente possa ter de ligação com a modernidade tem um favorecimento nesse dia, bem como contatos com pessoas, vendas, negociações, investimentos, tomando aquele cuidado de não fazer a coisa muito precipitadamente, muito assim ansiosamente, ter cuidado, ter cautela, estudar, avaliar, mas é um dia favorável para se fazer investimentos, novos investimentos e principalmente investimentos em ramos de negócios que são ligados à modernidade tecnológica. À noite, só que a gente precisa ter um cuidado para não exagerar, não ir além do limite em tudo aquilo que estiver se expondo naquele momento.
No dia 30, é um dia onde acontece a conjunção exata de Vênus com Urano e também o trígono de Marte com Saturno. Eu considero esse dia muito positivo para as iniciativas de médio e longo prazo, tanto para começar, por exemplo, uma obra civil, que é sempre bem trabalhosa, bem custosa, começar trabalhos que requeram bastante determinação, bastante persistência, paciência. É um dia que tem essa energia, uma energia muito ligada a médio e longo prazo e também a lida e vitória sobre situações difíceis. Ao mesmo tempo que Vênus e Urano fazem uma conjunção, indicando que há uma novidade no ar. Eu não costumo ficar fazendo previsões, mas muito provavelmente nesse dia alguma novidade se apresentará para as pessoas publicamente, seja por efeito de governo, seja por efeito de natureza, o que for, que vai trazer alguma boa nova no sentido ligado principalmente aos investimentos, aos negócios, aos contratos. Então você pode entrar nessa vibração e fazer revisão de contratos, se você precisar, fazer novos contratos, novas vendas, procurar novos clientes e na vida pessoal, novos relacionamentos, conforme eu já havia dito na primeira parte do programa. Na sexta-feira, dia 31 de março, aspecto assim, imagine a fluidez de um rio límpido, né? Aquela água corrente, fluindo. É um dia de fluidez, um dia de facilidade, um dia onde parece que as coisas se apresentam de uma forma tão fácil que eu vou fazendo, vai ser fácil, né? Então coloque esse pensamento dentro de você e encontre as facilidades que você estiver precisando nesse dia. Basta ter o quê? Uma sintonia, se concentrar, deixar que a sua mente se sintonize com as vibrações cósmicas, vamos chamar assim, tá? Que aí você sente a fluidez e as coisas acontecem, um bom contato entre pessoas, bons movimentos, coisas que estavam paradas começam a andar, enfim, um movimento bem favorável e bem positivo. E também você pode se preparar aí para o final de semana, uma vez que o sábado ele tem aspectos duplos, né? Tem aspectos que favorecem aí a parte mais do lazer e entretenimento e menos do comércio e das atividades profissionais, né? Também um dia favorável para estudos, para desenvolvimentos espirituais, religiosos, também é um favorecimento nesse sentido. O que não está muito favorável é para contratos, acordos, vendas, enfim. Mas é um sábado, né? Então aproveite mais para repousar aí no seu fim de semana, para estudar, para se desenvolver, para ampliar sua consciência, porque essa semana, se você aproveitou ela, ou aproveitar, né, porque se estiver assistindo o programa antes, é uma semana muito positiva. Aproveite.